Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam bem, né? Durante esse período de quarentena, que o Senhor Jesus continue abençoando as vossas vidas, enchendo vocês com sua presença, com seu Espírito Santo. E para completar, queria muito aqui que o Senhor derramasse uma bênção especial sobre a vida de cada um de vocês. Saiba que vocês são especiais para o Senhor, é um vaso escolhido por Deus e que vocês possam ter êxito em tudo que vocês fizerem, que vocês acrescentem o Senhor nas vossas vidas, tenham o Senhor como prioridade, porque certamente o Senhor fará você ser prioridade também para Ele, certo? Então, nossa lição, né, é a lição de número 2, que fala sobre o nosso amigo Abraão, que é conhecido como um amigo de Deus. Nessa lição a gente vai estar abordando, né, alguns aspectos que Abraão exerceu, né, como amigo de Deus e que nós também devemos estar exercendo para que venhamos estar próximos de Deus, né? Então vamos estudar nessa manhã essa lição e de antemão queria que Deus assim abrisse, né, o nosso entendimento, que venhamos a reter todo o conhecimento da palavra de Deus, a reter aquilo que for bom e útil e agradável para o reino de Deus e para as nossas vidas. Porque tudo que nos é ensinado, que tudo que nos é orientado e explicado é para que nós venhamos aplicar no dia a dia, na nossa vida, certo? Então, antes queria fazer uma oração com vocês, queria que você aí mesmo baixasse sua cabeça e começasse a orar, pedindo a Deus que Deus venha visitar o seu coração, fazer com que o seu coração esteja sensível a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz do seu amigo, que assim o Senhor venha trabalhar na sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te apresentar a vida de cada um dos teus servos, Senhor, que estará assistindo essa videoaula. Que o Senhor possa assim, ó Deus, abençoá-los, guardando debaixo do sangue precioso de Jesus, livrando de todo o mal, Senhor. E que nessa manhã, Senhor, eles venham se disponibilizar a dar o seu coração a Ti para ser amigos do Senhor, como foi Abraão. Em nome de Jesus Cristo, abençoe este dia, Senhor, tome em Tuas mãos. Amém. A lição número 2, né? Aí tem aqui o memorizando, que é o versículo João, capítulo 15, versículo 13. Vamos ler o que diz João? Diz assim, né? Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aqui na versão da lição diz assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua própria vida por eles. Olha que interessante. Quando a gente vai falar de amizade, amizade não é coleguismo. Amizade não é alguém que você achou aqui de um dia para o outro e você pode dizer que é seu amigo. Amizade é algo que é conquistado com o passar do tempo, através de confiança, de confissões de segredos, né? Amizade é aquela pessoa que te respeita, que entende os seus posicionamentos, mas também é aquele que muitas das vezes vai discordar de você. Porque muitas vezes a gente acha que o amigo ele sempre vai ser ao nosso favor, vai estar apoiando as nossas atitudes, aquilo que a gente fala. Imagina, se eu tenho um amigo que diz ser meu amigo, que ele só apoia os meus erros, sabe? Tudo que eu faço de errado, ele fica dizendo, não, você está certo mesmo, faça. Esse é o tipo de amizade que vai me levar a Deus? Não é. Porque a amizade que leva a Deus, primeiramente, é aquela que te aproxima de Deus, são aquelas pessoas que fazem questão de estar falando de Deus com você, porque não há nenhum outro tipo de conversa que não seja edificante, a não ser quando se conversamos sobre Deus, sobre a palavra do Senhor. Pessoas que tenham experiências nas suas vidas, né? Pessoas que tenham vivido esse algo particular com Deus, então eles fazem questão de passar isso para você. Se você tem pessoas que você considera ser seu amigo, eu quero que você reveja o seu conceito. Reveja esse patamar que você colocou essa pessoa. Porque nós podemos classificar as pessoas, sim, nas nossas vidas.
Classificar não quer dizer que você está rotulando. Classificar é você dizer quem vai estar próximo e quem vai estar no meio e quem vai estar mais distante. Então você tem como fazer isso. Isso não é acepção de pessoas, não é a segregação. Você vai estar próximo de pessoas que tenham interesse, né, em fazer com que você esteja mais próximo de Deus. Então, quando você classifica os seus amigos, você tem que olhar primeiramente o comportamento dele diante dos seus pais, se ele é um filho obediente aos seus pais, se ele é uma pessoa também que teme ao Senhor, que honra a Deus, que evita estar, né, em roda de escarnecedores, blasfemando do nome do Senhor. Se ele é uma pessoa que tem interesse em fazer com que você também venha ter desenvolvimento na sua vida secular, ou seja, ele te ajuda a estudar na escola, ele te ajuda a estar próximo de alcançar objetivos no mundo secular também, porque nós vivemos nesse mundo. Não é que nós devemos botar os nossos corações aplicados às coisas do mundo, mas nós também devemos conquistar aquilo que Deus nos deu aqui na terra, né, segundo a sua vontade, porque além de tudo tem a vontade do Senhor. E nessa manhã eu queria que você refletisse, né, um pouco quem foi Abraão. A história de Abraão, talvez muitos de vocês sabem, se encontra lá no livro do Gênesis, né, o capítulo de número 12. Mas o capítulo 11 vai mostrar que Abraão, ele foi o neto de Noé. Ele foi da descendência de Sem, um dos seus filhos, que foi Sem, Cão e Jafé. Então, Abraão, ele foi neto de Noé, né, filho de Terá. Terá, ele saiu da terra onde ele estava para ir para Ur dos Caldeus. Lá, Abraão residiu com a sua esposa Sarai, ou melhor, Abrão, né, que até então Deus não tinha mudado o nome dele, era Abrão e Sarai. Eles estavam morando lá em Ur dos Caldeus. Agora, um detalhe interessante, essa região de Ur dos Caldeus ficava na Mesopotâmia, ou melhor, que fica lá na Babilônia. Era uma região totalmente idólatra, pessoas que adoravam vários tipos de deuses e não o Deus verdadeiro. E aí o que Deus faz? Deus conhecia já o coração de Abraão, né? Deus conhecia quem era Abraão, sabia da sua obediência, que certamente o Senhor iria falar com ele, ele iria obedecer. Então Deus decide: Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu hei de te mostrar. Olha que interessante. Deus não estava mandando Abraão abandonar a sua família, desprezar a sua família. Não foi isso que Deus quis dizer. Deus estava dizendo a Abraão: olha, Abraão, você é especial para mim, mas o tipo de conduta e prática que a sua família vive não convém a mim. Eu tenho algo especial para você. Se você ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos, eu vou fazer de ti uma grande nação. Você vai ser pai de multidão. Olha que lindo. Eu tento imaginar se um de nós aqui hoje ouvisse a voz do Senhor dizendo: abra mão daquilo que você está fazendo, largue tudo agora, saia de Salvador, vá lá para a terra de São Paulo, de outro estado ou de outro país, porque eu hei de te mostrar o que eu irei fazer na sua vida. É muito complicado, né? Porque nós não estamos vendo o Senhor. Como é que você está ouvindo uma voz dizendo para você sair de um lugar que você tem segurança, estabilidade, conforto, a sua família, para você ir para um lugar totalmente distante, um lugar totalmente que é fora do seu habitat? E aí Deus fala para Abraão: se você ouvir a minha voz e obedecer, eu vou fazer de você uma bênção, você será bênção para as nações. Eu vou multiplicar a sua descendência como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Olha que coisa linda. Quando a gente obedece a palavra do Senhor. Abraão não conhecia Deus. Abraão não tinha esse entendimento ainda de quem era Deus. Aí Deus começa a se revelar para Abraão. Deus começa a se mostrar. Abraão, né, que depois lá na frente o Senhor muda o seu nome, que é para pai de multidão. E Sarai, que também passa a ser chamada Sara, que quer dizer princesa. Logo lá na frente Deus faz uma promessa, né, de um filho, que eles teriam um filho, e o nome do seu filho, muitos conhecem, se chama Isaac.
Isaac quer dizer riso. Por que riso? Porque foi num período que, quando o anjo visitou a Abraão, uma certa estação do ano, disse: olha, o Senhor está lhe fazendo uma promessa que vai lhe dar filhos. Abraão já tinha 100 anos, Sara também já era passada de idade, ela não tinha mais aquele ciclo que a mulher tem para poder gerar filhos. Ela já era velha, passada de idade. E aí Deus fala para ela que iria dar a ela um filho e ela teria esse filho. Ela começa a rir sozinha, escondida no quarto, mas aí o anjo do Senhor, aonde Deus revela todas as coisas, viu que ela riu e disse: por que você riu? Você não crê? Alguma coisa é impossível para Deus, gente? Nada é impossível para Deus. Aí Deus volta depois do ano que foi prometido, visita Sara, e Sara novamente ali é visitada pelo Senhor e ela vai conceber Isaac. Olha que coisa linda. Quando nós, achamos que Deus falou uma coisa e parece que não vai se cumprir, nós não estamos tendo a nossa fé. E o que é a fé? Diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a certeza das coisas que ainda não vimos. Olha que interessante. É o firme fundamento das coisas que esperamos. Esperamos o quê? Aquilo que a gente não vê? Sim. Você ter fé é você acreditar no Deus que prometeu, naquilo que ainda não foi conjecturado pelo mundo, naquilo que ainda não foi conjecturado por Deus, mas você acreditar que Deus vai fazer. É tipo você ver alguma pessoa doente, você ter fé que Deus vai curar. É você ver um relacionamento destruído, você ter fé que Deus vai restabelecer aquele relacionamento. Sabe? Então, quando nós exercitamos a nossa fé, nós agradamos a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus com a nossa fé, nós somos honrados com as suas bênçãos. Somos honrados pelos seus milagres, porque os milagres do Senhor só alcançam aqueles que têm fé. Tanto que quando Jesus, lá em Marcos 2, alguém está trazendo, 4 homens estão trazendo um paralítico, que desce aquele paralítico pelo telhado, a Bíblia vai dizer que Jesus, vendo a fé deles, vendo a fé. Como é que se vê a fé? A atitude de acreditar de que aquele sacrifício que eles fizeram de subir até o teto e descer aquele homem, que aquele homem seria curado pelo Senhor e iria dar certo, isso foi a atitude da fé. E por essa atitude de fé, que também Abraão teve em ouvir a voz do Senhor, em obedecer, ele foi justificado. Lá em Hebreus 11 vai mostrar que Abraão ele foi justificado por Deus. Por quê? Porque ele temeu, ouviu e obedeceu a voz do Senhor. E aqui na nossa lição, nós vamos falar aqui um pouco, vamos explorar as escrituras, Diz assim: Deus, ele ordenou a Abraão a sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra desconhecida. Como resultado da sua obediência, o Senhor prometeu abençoá-lo e fazer dele uma grande nação por intermédio da sua vida. Pronto. Fato é que essas promessas pareciam ser impossíveis de se cumprir na vida de Abraão, pois Sara, sua esposa, era estéril, mas Abraão era um homem de muita fé. Deus conheceu seu coração, então Abraão creu em Deus e por isso Deus aceitou. Por essa atitude, Abraão se tornou um homem modelo de fé e obediência pela sua intimidade com o Senhor. Ele recebeu o título de amigo de Deus. Olha que lindo, olha que interessante. Abraão abriu mão de tudo, como nós acabamos de ler. Saiu da sua terra, do meio da sua parentela, que vivia um sistema idólatra, a adoração a outros deuses, para obedecer a voz de alguém desconhecido até então. Uma voz apenas que ecoava nos seus ouvidos, dizendo: saia da tua terra. E por justiça a essa obediência, Deus honrou Abraão, dando
um filho, e esse filho gerou uma grande nação, uma multidão de filhos, que hoje todos nós que estamos aqui somos da descendência de Abraão, somos o filho da promessa de Deus, a promessa que foi feita a Abraão. Nós somos hoje esse reflexo, estamos aqui porque Deus falou com Abraão e porque Abraão decidiu obedecer e ouvir a voz do Senhor. É muito linda essa história. Então, a questão, quando você obedece à voz do Senhor, te faz ser reconhecido por amigo de Deus, né? O nosso estilo de vida, ele deve ser tomado pela obediência à palavra de Deus. E só assim nós vamos nos tornar amigos de Deus. Então, o nosso estilo de vida, ele precisa ser moldado pela obediência à palavra de Deus, porque quando nós obedecemos, quando nós ouvimos a voz do Senhor, isso traz consigo as bênçãos de Deus, porque certamente o desobediente, aquele que não quer ouvir a voz do Senhor, ele acarreta para si maldição, porque ele fica a mercê. O que é ficar a mercê? Ele não tem com quem lhe conduza, com quem lhe esclareça as coisas, ele não tem nenhum tipo de suporte, ele é uma pessoa desolada, uma pessoa que vive por viver, sabendo da incerteza do amanhã, até porque nós também não temos o conhecimento do amanhã, mas temos a certeza de que o nosso Deus está cuidando de nós, está cuidando da nossa vida, certo? Aí então, vamos aqui adiantar um pouco mais da nossa lição, que fala assim, né? Abraão viajou com a sua família para a terra de Canaã durante um período da fome, né? Eles foram para o Egito, depois voltaram para Betel e adoraram ao Senhor durante a sua peregrinação. Abraão morou em tendas, mas sempre edificava um altar. Certo dia estava Abraão no bosque de Maré, onde Deus renovou a sua aliança com ele. É interessante que vocês observem essa questão, né? Abraão, ele sempre edificou altares ao Senhor. Esse altar, trazendo nos nossos dias, quer dizer a nossa comunhão que é a nossa oração, o nosso devocional a Deus. E eu quero perguntar para você nesta manhã, como está a sua comunhão? Como está o seu altar? Você está todos os dias edificando um altar para o Senhor em adoração a Ele? Você está todos os dias adorando ao Senhor com a sua vida, louvando a Deus com seus louvores? Como é que está preparado o seu altar? Se tiver de qualquer forma, o Senhor não vai receber a sua oferta. Se tiver de qualquer maneira, o Senhor também não recebe. O nosso altar, ele precisa estar a cada dia ajeitado, né, conforme o que o Espírito Santo designa aos nossos corações. Nós precisamos a cada dia mais trabalhar no nosso caráter, ser uma pessoa de bem diante de Deus, diante das pessoas, porque isso é bênção do Senhor nas nossas vidas. Aí diz assim, e então o anjo do Senhor apareceu a Abraão e disse que no ano seguinte tornaria a visitá-lo, né, que foi o que nós acabamos de ler. Chegando o tempo determinado por Deus, Sara ficou grávida e deu à luz a um filho na sua velhice. O menino nasceu no tempo de Deus e foi chamado Isaque. Abraão tinha 100 anos, e Sara 90. Quando o bebê completou 8 dias, né, eles vieram fazer a circuncisão, que todo bebê judeu, depois do 7º dia, quando completasse o 8º, ele tinha que ser circuncidado, né, pela sua descendência por ser judeu, porque o Senhor tinha ordenado isso ao povo de Israel. Né? Deus cumpriu o que prometeu ao seu amigo Abraão Quando fazemos o que agrada ao Senhor e seguimos a sua direção, podemos contar com a bênção de Deus sobre nós. O impossível aconteceu na vida de Abraão, porque ele teve esperança e confiou em Deus. Tá vendo? Quando nós confiamos em Deus, obedecemos a sua voz, isso nos aproxima mais de Deus. Isso nos torna amigos de Deus. E ser amigo de Deus é você poder compartilhar segredos. Para você ver, olha que coisa tão linda, como é importante que nós venhamos ser amigo de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do Gênesis, o capítulo aqui de número 15. É algo tão
tão extraordinário que vocês vão ficar assim, nossa, como Deus é tão lindo em fazer o que Ele faz, né, para os seus filhos. Aqui, deixa eu confirmar aqui. É porque tem um versículo que mostra quando Deus, né, faz a promessa a Abraão, quando Deus fala com Abraão, que diz assim que Deus, né, vai destruir Sodoma e Gomorra, e ele decide avisar Abraão. Aí Deus fala assim: porventura não avisaria eu ao meu amigo? Olha que lindo. Eu não avisaria eu a Abraão, o meu amigo? Gente, isso é lindo demais. Muitos conhecem a história de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído, né, pela sua lascívia, pela sua prevaricação contra Deus, por tantos atos pecaminosos que estavam acontecendo. E Deus prometeu que iria destruir. Aí, antes de Deus destruir, Deus primeiro vai informar ao seu amigo Abraão. Deus não podia dar satisfação a ninguém. Deus é Deus, Ele pode destruir o que Ele quer, Ele pode refazer o que Ele quer, Ele pode construir, Ele pode reinventar. Ele é Deus, Ele não tem, no caso, autonomia para nos dar satisfação. Ele é Deus da nossa vida, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Pai. Ele faz o que lhe apraz. Mas Ele fez questão de avisar o seu amigo Abraão. Sabe, seja amigo de Deus. Quando você é amigo de Deus, as coisas que estão acontecendo no mundo não vão te surpreender. Sabe por quê? Porque quem é amigo, ele comunica antes. Quem é amigo vai dizer para você: olha, se cuida, faz isso, porque eu vou fazer isso. Quem é amigo, ele revela segredos. Que nessa manhã você abra o seu coração para ser amigo de Deus. Dedique a sua vida ao Senhor. Que o Senhor entre na tua vida e acrescente todos os seus dias na terra. E uma coisa muito importante que vai determinar com que você seja amigo de Deus não é o fato de você estar indo para a igreja todos os dias, não é o fato de você ler a Bíblia todos os dias, não é o fato de você cantar louvores ao Senhor todos os dias. Isso não quer dizer que você é amigo de Deus. O que vai determinar você ser amigo de Deus é primeiramente quando você é uma pessoa de caráter transformado. O que é ser uma pessoa de caráter transformado? É quando você é uma pessoa de bem na sua casa, com seus pais, com seus familiares, quando você respeita as pessoas próximas de você, quando você é um bom amigo para as pessoas, quando você faz as coisas sem pensar em receber nada em troca. Isso é uma pessoa de caráter, né? Então, para você ser amigo de Deus, primeiramente você tem que amar o seu irmão, amar o seu próximo, porque lá em 1 João diz: como você disser que ama a Deus e odeia o seu amigo. Se você tiver de mal com um amiguinho, com algum colega de escola, eu quero te pedir nessa manhã: reavalie o seu conceito. Volta a falar com ele. Talvez você não sabe como está passando a história dele. Talvez ele não tenha Deus na vida como você tem. Você tem um Deus que te entende e quem vai entender ele? E com quem ele pode contar? Você pode contar com o Senhor para te ajudar, para resolver os seus problemas. Mas e ele? Com quem ele tem para contar? Seja esse instrumento de Deus. Ore pelo seu amiguinho. Peça perdão se você está com mágoa de alguém. Se você ficou de mal com algum amiguinho, peça perdão. Diga: me perdoe. Eu quero te ajudar. Eu quero ser seu amigo. Sabe? Aproxime as pessoas de Deus. Porque você aproximando as pessoas de Deus, Deus ele vai se aproximar ainda mais de você. Deus vai fazer questão de você, onde você estiver. Aonde você passar, Deus vai dizer: aí vai o meu filho, o meu amigo. Certo? Porque em João 15 vai dizer que naquele dia ele não nos chamará mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas nos chamaremos de amigos, porque amigo só compartilha segredo com amigo. Que Deus em Cristo assim continue te abençoando, que a sua vida seja transformada, renovada e que o Senhor continue derramando a chuva de bênçãos sobre a sua vida. Amém.